Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês esse cenário aqui, ó, simples e lindo para vocês usarem com os dedossos que estão disponíveis lá na escola de feltro, tá? Eu não vou ensinar para vocês nesse vídeo os dedossos, porque lá eu vou disponibilizar para vocês que ele já tá livre na internet, tá? Para qualquer um acessar, então eu vou deixar o linkzinho para vocês acessarem aqui na descrição do vídeo os dedossos e lá tem o passo a passo. Como ele não é um projeto meu, eu não posso ensinar aqui. Então eu vou ensinar para vocês nesse vídeo somente o cenário, tá? Que eu usei, que eu fiz para usar com os dedossos lá da escola de feltro, tá bom? Então, bora pro vídeo. Oi, gente, eu sou a Raquel do Roda Couture Atelier. Muito bem-vindos de volta ao meu canal e bora pro vídeo? Então, gente, para começar, eu já fiz todos os recortes dos meus moldes, tá? Do meu cenário. O único personagem que eu faço nesse cenário é o bebezinho, é o menino Jesus, tá? Porque eu não uso o molde lá dos dedossos que eu passei para vocês, tá? Eu fiz um próprio, que eu achei que esse aqui ficou um pouco melhor do que aquele lá que eu gostei mais, tá? Então, daí vocês têm as duas opções, ou esse aqui ou aquele lá. Então, já recortei tudo, agora é só montar. Ó, aqui a parte da base, eu recortei 2 vezes ela pequena, pode ver que ela tem um pouquinho menor, tá? 2 vezes assim pequena e 2 vezes um pouquinho maior. Isso aqui vai ser pra gente fazer um refilado depois, tá? Então, eu vou pegar uma parte dessa pequena para montar a primeira parte aqui. Esse cenário aqui é muito rápido de fazer, tá, gente? É muito fácil de fazer. Então, aqui eu vou botar o gramadinho, tá? Vou posicionar aqui. Posicionei o gramado. E aqui eu vou posicionar a estrela. Ó, aí vocês posicionam a estrela aqui. Eu vou colocar já um pinguinho de cola para manter elas no lugar, tá? Vou colocar cola aqui. Só um pinguinho, só pra manter elas no lugar. Não gosto de colocar muita cola, porque depois ela fica grudando na agulha, tá? E esse aqui só no cantinho. Porque esse aqui vai ficar aberto, a gente não pode colar demais, tá? Esse aqui, ele vai ficar aberto pra encaixar os dedostes aqui em cima. Ó, então aqui, ó, tem que ficar aberto, vocês não passem cola, tá? Nem costura. Então, aqui, a costura vai ser no gramado daqui, aqui e aqui. Tá? Aqui vai ficar aberto, que é onde vocês vão encaixar os dedostes. A estrela pode ser costurada inteira. Então, essa parte aqui é isso que tem que fazer, tá? A outra parte, onde tem o celeiro e tal, o que que acontece? Esse aqui, ó, ele vai ser montado assim. Eu vou botar o telhadinho já pra posicionar aqui. Essa parte aqui, ó, já tem que vir costurado a manjedoura, tá? Porque depois isso aqui vai ter que ficar aberto e se a gente deixar pra depois, eu vou costurar e vai trancar aqui. Essa parte aqui vai ser onde eu vou encaixar os animais, tá? Ó, então ela vai ficar assim. Ó, vai ficar assim. Bota bem pro cantinho, tá? O máximo do cantinho que vocês conseguirem. Ó, bem pro cantinho. Depois de costurado esse aqui, tá? Vocês costurem essa manjedoura primeiro, pra depois colocar, posicionar essa parte aqui, tá? Que essa parte aqui vai ser onde a gente vai encaixar os bichinhos, os animais ali do presépio. Aqui. E o gramadinho, outro detalhe no gramadinho, eu sempre posiciono tudo pra eu ver se tá tudo na posição certa antes de colocar cola, tá? Ó, outro detalhe aqui. Ó, esse aqui dá até pra posicionar um pouco mais pra cima, ó. Tá vendo? Eu gosto de montar tudo pra ver como fica, pra ver se tá tudo no lugar. Porque depois que a gente costurou esse aqui, daí é o caos, porque daí não vai encaixar nada, tá? Esse aqui é um detalhe. Essa daqui, ó, vai ser onde eu vou encaixar o José e a Maria. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou costurar só aqui embaixo também, igual eu fiz no gramado, na outra parte, tá? Então, eu vou costurar daqui pra cá até aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar toda aberta, aonde eu vou encaixar o João e a Maria, o José e a Maria, tá? Então, eu vou lá na máquina costurar essa parte aqui
primeiro, tá? A manjedoura, e já montar todo esse cenário, costurar, trazer pra vocês costuradinho, que eu quero mostrar pra vocês alguns outros detalhes aqui, tá? Dessa peça. Ó, meninas, eu fui lá na máquina, costurei, tá? A manjedoura já nessa peça, pra ela poder ser encaixada aqui sem precisar costurar. Outro detalhe, a manjedoura tem que ficar aberto aqui, tá? Porque é onde a gente vai encaixar o menino Jesus aqui. Então, a manjedoura vocês só costurem ao redor. Aqui ela tem que ficar aberta, tá? Então, já costurei, agora eu posso posicionar ela direitinho. Já no lugar. Posicionar o telhadinho. O telhadinho eu já dei um pinguinho de cola aqui pra ele já não ficar saindo do lugar toda hora que a gente mexe. Aqui dá pra colar um pouquinho. Só pra esse aqui não sair do lugar. Ó, antes de costurar essa parte de baixo, eu costuro aqui, tá? Porque daí eu já fecho aqui pra depois eu vir com essa costura e costurar só ao redor, tá? Porque se eu deixar isso aqui aberto, depois, na hora de colocar os animais, fica ruim. O que dá pra fazer é deixar assim, tá? E a costura dessa parte aqui segurar os animais, também dá no mesmo, tá? Mas eu gosto de fazer essa parte aqui primeiro e depois vir com essa parte aqui encaixar e costurar ela por cima, tá? Então, eu vou ali na máquina costurar essa parte aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, gente, já tá tudo costurado, tá? Ó, costurei aqui, aqui também ficou aberto, tá? Essa parte e essa parte tem que ficar aberto, que é onde a gente vai encaixar os dedoches, tá? Todas as outras partes podem ser costuradas todas, tá? Costurei todo o telhado e as hastes aqui do lado. Agora, eu só vou posicionar aqui, tá? Ó, vou posicionar aqui pra ficar até encaixadinho aqui embaixo dos pezinhos da manjedoura, tá? Como se ela tivesse apoiada aqui, né? E eu vou colocar um alfinete aqui. Esbarrei na câmera, gente, desculpa. Vou colocar um alfinete aqui, só pra ele não sair do lugar. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar daqui, aqui, até aqui. Essa parte de cima eu não costuro, tá? Essa parte de cima aqui não costuro, porque é onde eu vou colocar os meus dedoches depois, tá? Então, gente, voltei aqui, ó, já costurei, tá? Essa parte aqui, já costurei essa parte aqui também, a estrela, já passei uma costura na estrela toda, aqui também ao redor. Aqui eu só incluí, eu costurei umas florzinhas de tecido, tá? Na graminha, só pra dar um detalhezinho, mas não é obrigatório. Então, aqui, ó, ficou aberto, tá? Aberto, aberto e aberto. Um detalhe, uma dica que eu dou pra vocês nessas partes que a gente costura que fica aberto em cima, é dar bastante retrocesso aqui nos cantos, tá? Porque como ele força muito o canto, na hora que a gente manuseia ele aqui, então às vezes ele pode descosturar. Então aqui eu sempre faço vou e volto umas 3 vezes, tá? Nesses cantinhos assim, onde eu tenho peças que vão ter, onde a gente vai mexer, tá? Então é uma dica que eu dou. Uma coisa que eu vou fazer aqui ainda, essa parte aqui já tá pronta, tá? Depois eu só vou fazer as estrelas. E essa parte aqui, ó, uma dica que eu dou, eu fiz em alguns com o próprio feltro recortado, tá? Mas eu tenho um pedacinho dessa lã, tá até com uns pedacinhos de feltro grudado nela aqui ainda. Depois tem que tirar. Essa lã aqui, ó, que ela parece ela é toda desfiadinha. Eu uso ela, eu dou umas 2 voltinhas aqui, ó. Uso ela aqui, sabe? Como se fosse um pelinho, alguma coisa assim de animal. Deixa eu cortar um pedacinho aqui, tirar esse pedaço azul que tem aqui. Ó, daí eu pego minha cola quente e colo ao redor aqui, só pra dar um detalhezinho. Tá vendo como é que ficou? Só pra dar um detalhezinho, fica bem legal. Mas quem não tiver esse tipo de linha, que não for, não, né, não tiver como, não precisa comprar, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu peguei um pedaço de feltro e fiz vários piquezinhos assim, ó. Sem atravessar, tá? Como se fosse uma franja. Ó, como se fosse uma franja. Daí eu peguei e colei assim, tá? Dá até pra dar uma puxadinha aqui na parte de baixo, pra ele ficar um pouco mais... Ó, vai dando uma puxadinha que ele vai saindo um pouco do lugar, não fica tão retinho,
pra dar aquela impressão de franja, tá? Ó, vai só puxando assim, um por um. Ó. E depois cola aqui, tá? Também dá. Mas eu vou usar esse pedacinho aqui, tá? De lã que eu tenho aqui. Vou esperar minha cola. Ó, coloco um pouquinho de cola aqui. E só largo em cima. Assim. Tá vendo? Ficou bom, né? Ó, ele fica bem desfiadinho, assim, como se fosse um tecidinho aqui mesmo, tá? Agora, o personagem que eu faço é o Menino Jesus, tá? Então, o que que eu faço? A única costura que eu faço nessa peça é o corpinho. Então, eu vou lá na máquina, eu cortei o corpinho com o molde e um outro aqui pra mim costurar por cima e refilar, tá? Então, eu vou lá na máquina costurar isso aqui. O rostinho e a auréola dele aqui, eu colo com cola quente, tá? Eu não costuro, porque eu já tentei fazer isso, mas eu achei que ficou meio grosseiro no rosto, porque é uma peça muito pequenininha. Então, eu vou lá na máquina costurar isso aqui, já venho mostrar pra vocês como é que eu colo e como é que eu faço a caracterização do rostinho, tá? Então, gente, pra fazer aqui o Menino Jesus, eu já costurei lá, tá? Ó, já costurei, já refilei. Agora, com a minha cola quente, eu vou colar a cabecinha. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui, posicionar aqui, tá? Essa parte também. Ó, essa parte às vezes fica sobrando um pouquinho atrás, mas não tem problema, tá? Ó. Aqui ficou um pouquinho fora. Eu não ponho muita cola, vou colocando aos pouquinhos pra não ficar vazando cola pro outro lado. Senão fica muito feio, tá? Agora, a minha marcação sumiu um pouquinho, que tava com canetinha apagável e com o calor da cola quente ela apagou um pouquinho, mas dá pra ver aqui, não tem problema. E agora os olhinhos, tá? Ó, eu faço com tinta de tecido. Eu uso essa estrela de pontas aqui. Eu vou pegar a estrela com o segundo furo, a segunda ponta, tá? Ó, e vou fazer o olhinho. O olhinho tá pronto. Com a canetinha, eu uso essa caneta aqui, tá, gente? Ó, caneta a marcador de texto mesmo, tá? De retroprojetor, ó. A prova d'água. A ponta é bem fininha, olha só. A ponta dela é bem fininha. Eu gosto de usar esse aqui pra fazer rostinhos, assim, boquinha e tal. Aqui a boquinha eu faço uma coisa bem pequenininha, tá? Bem pequenininha, ó. Só pra ter um detalhezinho ali. Agora, eu faço uma bochechinha com blush, tá? Uso um pincelzinho aqui, ó, tiro o excesso e faço um blushzinho aqui. Só pra dar uma impressão de bochechinha rosada, de bochechinha corada. Ó, bem simples, tá? Tá vendo? Então, o Menino Jesus já tá pronto. Agora, eu vou fazer a parte de fora do cenário. A parte de fora do cenário, ó, esse aqui, ele vai encaixar aqui, tá? A parte de fora do cenário, essa daqui, ó, ela vai ficar assim, tá? O cenário vai ficar assim. Então, essa daqui vai ser a frente do meu cenário, tá? Vai ser a parte da frente. Eu tenho a parte maior, que agora é onde eu vou montar a minha parte de fora, ó, tá vendo? Depois eu vou costurar ela assim. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Ó, depois eu vou costurar ela assim, vai sobrar esse pedacinho, que é onde a gente vai fazer um detalhezinho nela, tá? Então, essa parte aqui, ó, maior, vai ser uma parte da minha capa,
tá? Eu uso essa estrela aqui pra capa. E agora, pra posicionar as letras eu não costuro, tá? Essa estrela eu costuro. A letra eu não costuro, eu vou dar só um pinguinho de cola aqui nela, só pra posicionar ela aqui, deixar ela no lugar certo. Que depois eu vou passar uma costura nela, tá? Eu costuro toda ela. As letras eu não costuro, porque ela é muito pequena, gente, não tem como. Aqui eu tenho que considerar que eu ainda vou cortar um pedaço, tá? Então, eu costuro um pouco mais pra cima. Eu vou fazer uma marcação aqui. Vou fazer uma marcação aqui com a minha caneta, tá? Só pra mim saber aonde eu vou posicionar as minhas letras. Então, agora eu vou começar a posicionar as minhas letras aqui, em cima dessa marcação que eu fiz. Só pra saber, ó, vocês vão colocando, só pra saber aonde ela vai ficar, pra ver se ela vai ficar bem posicionada e bem centralizada, tá? Se vocês quiserem fazer com outro tipo de letra, ou fazer outro tipo de detalhe aqui na frente, isso fica a critério de vocês, tá? Ó, eu acho que até dá pra colocar um pouquinho mais pro lado. Pra ficar um pouco mais posicionado aqui. Certo? Aqui o acento, eu vou colar ele depois. Depois eu coloco o acento aqui na letra, tá? Então, agora, na letra, eu vou colando uma por uma, tá? Eu colo com cola quente. Então, coloco um pouquinho do cola quente aqui. Pode ser colado também com cola de silicone, tá, gente? Mas eu acho que a cola quente, ela prende mais. Só não exagerem, quem for usar a cola quente, não exagerem na quantidade de cola pra ela não ficar se espalhando. Ó, gente, prontinho. Já fui lá na máquina, já costurei toda a estrela e já colei toda a letra, tá? Então, a minha capa tá pronta. Depois eu só vou vir com os detalhes da estrelinha também, tá? Que eu gosto de colocar. Então, essa vai ser aqui. A parte de trás eu não faço nada, tá, gente? A parte de trás eu vou costurar minha etiqueta e ela tá pronta. Não tem o que fazer na parte de trás, tá? Vou posicionar ela aqui, depois eu vou costurar minha etiqueta pra ficar certinho e atrás não tem nada. O que eu tenho que fazer também, ó, é uma alça. Eu faço com uma alça do próprio feltro, mas dá pra fazer com uma alcinha de elástico e colocar um botão, tá? Porque na hora que a gente vai fechar aqui, ó, na hora que eu vou fechar, eu tenho que colocar alguma coisa pra trancar. Ó, na hora que eu fecho aqui, tá? Eu tenho que colocar alguma coisa pra trancar isso aqui, pra ela não ficar mole abrindo, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco uma alça do próprio feltro, mas dá pra costurar um elástico aqui e costurar um botãozinho aqui atrás e puxar o elástico e encaixar no botão, tá? Dá pra fazer assim também. Eu gosto de fazer com essa abinha aqui. E eu uso botão Rita, tá? Pra prender. Então, primeiro, se vocês forem fazer assim, como eu faço, tá? Primeiro, antes de costurar essa parte aqui, vocês prendam o botão Rita na parte de trás, tá? Porque costurar colocar o botão Rita com os dois feltros aqui, às vezes fica muito grosso e aí o botão fica caindo, tá? Já aconteceu algumas vezes comigo e é muito ruim que depois já tá tudo pronto e aquele botão não prende porque ele tá grosso demais no meio, tá? Então, o que que eu faço agora? Eu vou lá, já faço a medida certa, tá? Já tiro as medidas bem certinho, vejo onde que vai o botão, já prendo ele aqui antes de fechar a minha peça, tá? Pra fechar a peça aqui, ó, vai o botão da Rita lá atrás e esse aqui vai ficar aqui na frente. Eu vou fazer uma costura nela aqui, tá? Vou fazer uma costura que tem 2 pedacinhos aqui, vocês viram, né? Ó, um pequeno e um maior. Vou fazer uma costura e vou refilar, tá? Então, como é que eu faço? Eu gosto que o botão fique atrás,
para não atrapalhar o design da parte da frente, tá? A parte da frente fica assim, lisa. Se vocês quiserem colocar o botão para aparecer na frente, daí vocês vão costurar a alça na parte de trás para ela prender aqui, tá? E o botão Rita nessa parte aqui, tá? Eu gosto de jogar ele para trás para ele não atrapalhar esse design aqui, tá? Aqui no meio, ó, entre uma página e outra, vocês vão usar ou feltro, tá? Dá pra fazer um pedacinho de feltro aqui, pra fechar. Acho que fica bem legal, tá? É uma ideia bem legal. Ou fita. Eu já fiz com fita, eu acho que fica muito mole, tá? E hoje eu faço com um pedacinho de feltro. Então, eu pego um pedacinho de feltro do próprio azul aqui, né? Dessa própria parte aqui. Corto um pedacinho, encaixo aqui e passo a costura. Porque daí, na hora, eu fecho com o próprio feltro, tá? Não vai ficar diferente. Dá pra fazer com fita também, tá? Fita de cetim. Mas eu prefiro ainda fazer com o feltro. Já testei com os dois, tá? Então, agora, eu vou lá fazer a minha alça, costurar, colocar o meu botão Rita. Ah, outro detalhe também que vocês podem fazer, o meu feltro é sempre tratado, tá? Eu trato ele antes de começar a fazer as minhas peças. Eu compro na loja, quando eu saio com o feltro da loja, chego em casa, eu já trato todos eles pra mim poder fazer as peças já com o feltro tratado. Mas, se vocês quiserem dar mais uma firmeza, daí ele fica bem firmezinho, ó, tá? Ele não fica mole. Mas, se vocês quiserem dar mais uma firmeza ou não quiserem tratar o feltro antes, o que dá pra fazer é colocar um pedaço de papelão aqui no meio, tá? Entre essas duas partes aqui, pra ela ficar durinha. Eu já fiz assim, fica muito bom. O cenário fica bem firme, dá pra deixar ele até em pezinho, tá? Ou dá pra colocar uma folha de EVA, tá? Um pedacinho de EVA aqui. Pega a parte interna, a parte menor, corta, né? Desenha no EVA ou no papelão e corta um pouco menor. Pra na hora de costurar, ele não ficar batendo em cima da máquina, né? Ele vai ter que ficar um pouquinho menor. Eu vou fazer assim pra vocês verem como que vai ficar, tá? O meu feltro é tratado, mas eu vou fazer esse assim pra vocês verem como é que vai ficar. Eu tenho um pedaço de EVA, eu acho. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês como que eu fiz, tá? Ó, meninas, então eu cortei, tá? Eu tinha EVA de cores diferentes, mas não vai ter problema nenhum ser cores diferentes, tá? Pode ser papelão, EVA de cores diferentes, não tem problema nenhum, porque ele vai ficar só na parte de dentro, só pra dar uma estruturada, tá? Dar uma estrutura aqui pro nosso cenário. Então, ó, ele não tem problema nenhum, ele não vai aparecer. Então, eu já fui lá também, já costurei a minha alça, ó, já refilei, eu usei essa minha tesoura de escalope, tá? Pra ela ficar assim, toda cheia de voltinha ao redor, pra dar um charminho. Eu vou colocar agora o meu botão. Já vou deixar meio posicionado aqui. Vou dar um pinguinho de cola no meio, só pra mim saber aonde vai ficar o meu cenário. Posicionar bem certinho o meu cenário aqui, ó, no meio desse tecido, tá? No meio da parte de trás aqui. Ó, tá? Bem certinho. Agora, essa parte aqui também. Nessa parte final aqui, vocês podem posicionar, já deixar tudo meio encaminhado, tá? Até, ó, já aqui. Eu já vou botar também meu botão Rita. Então, gente, já coloquei meus botões, tá? O botão Rita aqui na minha haste, aqui atrás também. Já posicionei, tá? Já coloquei também essa parte aqui, tá? Que é onde vai prender os dois, ó, onde vai prender os dois, tá? Já coloquei. Agora, é só ir na máquina e costurar aqui ao redor todo e aqui ao redor todo. Depois, a gente refila, tá? Essa sobra aqui, ó, vai ser refilada depois. Então, eu gosto de usar minha tesourinha de escalope, tá? Porque daí ela fica toda de ondinha, eu acho que fica bem bonitinho, bem delicado. Mas se vocês não quiserem, pode fazer reto também, ou não tiverem a tesoura, né? Pode fazer reto também, que vai ficar lindo igual. Então, agora eu vou lá na máquina, costurar toda essa parte aqui e venho mostrar pra vocês como é que eu faço o corte, tá? Pra ele não cortar nenhuma parte que vai ser desnecessária. Então, gente, já fui lá na máquina, já costurei ao redor todo, ó. Costuro aqui ao redor. Depois volto para esse lado e costuro aqui ao redor, tá? Então, já tá costurado, agora como que eu vou fazer? Com cuidado, eu vou colocando essas partezinhas aqui, ó, pra dentro. E vou tirando o excesso, tá? Ó, vou refilando. Se vocês tiverem a tesoura reta, né, vocês vão refilar
rente a outra parte aqui da frente, tá? Que é menor. Como eu uso essa tesourinha de escalope, ela fica um pouquinho maior ainda, tá? Tomem bastante cuidado. Cortem com cuidado, devagar, para não cortar nenhuma parte, não tirar nada que seja depois que vai prejudicar a estética da peça, tá? E tá pronto o nosso cenário para os nossos dedoches, tá? Agora, para finalizar, eu gosto de fazer pontinhos com essa tinta de tecido branca, tá? Eu uso a mesma estrela de pontas, tá? Então, eu vou abrir minha tinta aqui. Eu faço de um lado, deixo secar, viro e faço do outro, tá? Eu vou fazer aqui na parte de... Vou fazer aqui na parte de fora pra vocês olharem. Eu faço assim como se fosse um céu, tá? Então, o céu aqui inteiro. Eu vou fazer como se fosse estrelas. Então, eu pego a pontinha que eu quiser aqui, né? A grossura. Se vocês não tiverem essa estrela de ponta, dá pra fazer com um palito de dente, um palito de churrasco, aqueles palitos de manicure, sabe? De unha. Dá pra fazer com a ponta do pincel, a ponta de alguma caneta que seja fina, sabe? A tampa da caneta. Ó, eu vou fazendo assim aleatório, não tenho nada planejado e montado, tá? Eu vou fazendo pontinhos assim aleatório. Tá? Ó, fiz esse lado. Aí a quantidade também vocês é que decidem, tá? Isso fica a critério de vocês. Agora eu vou deixar esse lado secar quando ele estiver bem sequinho, tá? Pra não borrar. Porque se vocês virarem e for fazer lá no outro lado, antes de secar bem, esse aqui vai ficar borrado, tá? Ó, então eu fiz esses aqui, eu vou deixar secar, depois eu viro e faço a mesma coisa na parte de dentro, tá? Daí fica a critério de vocês, a quantidade, o tamanho, se vocês querem fazer ou não, mas eu acho que dá um charminho bem legal para esse tipo para essa peça, essas estrelinhas brancas, tá? Olha como fica, fica bem legal, né? Então agora eu vou esperar secar, tá? Esse lado, e vou fazer nesse lado aqui, tá? Então, depois eu venho mostrar pra vocês como ficou ele prontinho. Se você já chegou até aqui, se inscreve, curta, compartilha e já ativa o sininho que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!